Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é 30 de dezembro de 2024, último dia de pregão do ano. Vamos aqui fazer um resumo do mercado. O dólar, ele ainda falta um tempo para poder fechar, falta 38 minutos, porém está nesse momento no patamar de 6,21. O dólar nesse dia chegou a bater 6,27, porém o Banco Central chegou a fazer leilão. Ele vendeu... Aqui no site da Infomoney dá para ver, o Banco Central vende 1,81 bilhão em novo leilão à vista. No leilão, o Banco Central aceitou 14 propostas, com uma taxa de corte de 6,17. O Banco Central vendeu 1,81 bilhão de dólares à vista em um leilão realizado na tarde desta segunda-feira, à medida que a moeda norte-americana rondava o patamar de 6,20 na última sessão do ano, informou a autarquia em comunicado. Desde 12 de dezembro, quando o Banco Central iniciou uma série de intervenções no câmbio, em meio à deterioração do real, foram vendidos 32,59 bilhões de dólares. Então, por isso que o dólar ele segue nesse momento em baixa. No patamar de 6,21, com uma leve queda de 0,29. O índice futuro, ele trabalha com uma leve alta de 0,16. Aqui no meu gráfico mensal, ele está rondando 100%. Eu fiz uma projeção desse topo, fundo, topo. Está rondando aqui o patamar de 121 mil pontos. Depois eu tenho uma expectativa que se ele romper esses 121 mil pontos, o mini índice pode vir buscar 114 mil pontos, que é o 127,2% dessa perna. Topo, fundo, topo, rompeu o fundo, então... Topo, fundo, topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo. Mas na região de 116 e 500 eu tenho uma resistência, na região de 117 eu tenho uma resistência. O Ibov, mesma coisa, já faz 4 meses que o Ibov só trabalha no negativo. Hoje está em 0,16 positivo, praticamente no 0 a 0, já rompeu a perna de 121%, que é 100% desse movimento. Se romper esse fundo aqui, pode vir buscar 117 mil ou até 112 mil pontos. Está numa região de resistência, de suporte, porque já foi ponto onde já foi resistência algumas vezes, e a resistência ela vira suporte. 1, 2 região, aqui um pouquinho, 3, 4, 5 vezes. Então essa região que o 6 vezes, então essa região aqui dos 119 mil pontos é uma região importante, é uma região também de 23,6% da retração de Fibonacci que eu tracei, os 137 mil pontos, que é o ponto mais alto que ele chegou, até o fundo, ali na pandemia, de 61.690. O Ibov também não dá sinais de nenhuma recuperação. Provavelmente em janeiro podemos ver ele continuar o movimento de queda. Os DIs futuros. Como eu gosto de acompanhar o DI futuro 2031, ele segue em alta de 0,26. O patamar mais alto anterior era 13,71, chegou a bater 15,83 e agora está em 15,42. Se eu entrar aqui na janela de curva de juros, eu posso ver que em sua maior parte, as curvas de juros, principalmente as de longo prazo, seguem trabalhando no positivo, ou seja, estão subindo. O Bitcoin, ele está em 0,52% de queda, então está praticamente no 0 a 0, vamos assim dizer. Segue nessa região aqui de lateralização, dos 540 mil pontos até os 543 mil até 684 mil. Vamos analisar agora as ações. Vamos começar pelo Santander. SAMB3, ação ordinária, ela acabou de entrar em leilão. Olha só para vocês verem. Eu tinha aqui um canal de lateralização do Banco Santander. Eu posso até puxar ele um pouquinho para baixo, porque também foi uma região aqui, onde ele já tocou 2 vezes. O ideal mesmo é onde ele está trabalhando, essa lateralização. Aqui, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 toques, ele praticamente rompeu, apesar de fechar hoje com uma leve alta de 0,89, ele acabou de entrar em leilão, ao preço de 11,30
30. Vamos ver quando se encerrar o leilão pós-mercado, né? O aftermarket. Tá em cima de região de resistência, onde já foi testado 1, 2, 3, segue nesse ponto. Pode vir buscar 10,78. Para aporte de buy and hold, investidor de longo prazo, tá interessante para poder comprar Santander ação ordinária. A ação preferencial também segue o mesmo desenho. Ela chegou aqui, ó, tá nesse canal de lateralização, chegou no último ponto aqui de suporte, que ele já tocou umas vezes, ó, 1, 2 vezes, rompeu o suporte anterior, rompeu a retração de Fibonacci 61,8%, então pode ser que continue o movimento de queda, né, o Banco Santander. Para investidor buy and hold, tá bom para comprar, porque tá comprando barato. Eu tenho aqui uma retração de Fibonacci, do topo de 19,30 até o fundo de 8,67 na pandemia. O próximo Fibonacci que eu tenho aqui é só lá em 10,94. Se romper esse fundo aqui de 12,30, pode ser que venha buscar essa região de 10,97. Sambi11, vamos analisar. Sambi11 é uma Unity. Ela tem uma ação ordinária e uma ação preferencial. Mesmo desenho das outras. Rompeu aqui um importante movimento. Se bem que eu posso puxar aqui, porque já foi testado 1, 2, 3. Deixa eu aproximar o gráfico, né? Que fica fácil você enxergar. 1, 2, 3 vezes. Que ele testou essa região. Está na quarta vez testando essa região. Rompeu a região de Fibonacci 24,17 de 61,8% do movimento. Então, para buy and hold, é posição de compra sobre o preço de tela mais alto. Vamos ver qual que está o desconto de Sambi11. Do topo de 38,40 para esse fundo já está com 38% de queda, ou seja, já é um desconto muito bom. Então, para quem quer aumentar a sua posição em Santander, acho que vale a pena continuar comprando. É aquilo, não pode comprar tudo de uma vez, é comprar aos poucos para poder continuar comprando enquanto a faca está caindo. Depois desse preço, eu só vejo um suporte para Santander, ação Unity, lá na região de 20 e 30, que já foi região de suporte uma vez, foi próximo de uma outra região de suporte. Banco do Brasil, BBAS3, hoje com uma leve alta de 0,25, essa alta é praticamente 0 a 0, né? Rompeu o fundo de julho e agosto de 2024, veio aqui testar a região de quase 23,54, ultrapassou a projeção de Fibonacci desse, eu fiz essa projeção aqui, ó, queria buscar repetir esse movimento sobre esse topo, olha só para vocês verem, rompeu 127, eu tenho 161,8% e 23,18, está trabalhando na região de suporte, de suporte não, uma região próxima a 23,54, que é uma retração de Fibonacci, porém nela não tem nenhum suporte. O suporte forte que eu tinha era na região do 24,50, onde ele rompeu e onde também era a retração de Fibonacci. Então eu já posso tirá-la daqui. Então essa retração já não faz parte por enquanto. Então pode vir testar aqui 23,54, 23,18, que é 161,8% desse movimento aqui. E depois eu vejo um suporte forte aqui na região de 22,50. Para quem quer comprar, para investidor buy and hold, está num ponto interessante de compra. Eu compraria aqui em 23,54, ponto de compra, 23,18 e 22,50. Seriam os próximos preços alvos que eu vejo para poder comprar Banco do Brasil. Vamos para o Itaú, Banco Itaú. Banco Itaú também segue em queda. Hoje trabalhou no 0 a 0, fechou praticamente no 0 a 0. Vem buscar aqui 100% da projeção de Fibonacci. Aqui, deixa eu ver só no gráfico mensal aqui, só um minutinho. No gráfico mensal não tem nada, no gráfico semanal. Está trabalhando nesse canal de alta, pode vir buscar a parte de baixo do canal. Ó, a parte de cima, que foi resistência, ele tocou 1, 2, 3, 4 vezes. A parte de baixo ele tocou 1, 2 e pode vir testar a terceira vez junto com a média móvel ponderada que eu tenho de 240 períodos aqui.
Esse desenho de Fibonacci que eu tenho aqui, ele se refere a esse desenho aqui, ó. Eu estou buscando repetir o mesmo movimento que ele já fez praticamente outras vezes, ó. Ó. Deixa eu pôr ele aqui. Tem aqui em 32 e 26. Deixa eu... 32 e 26. Então ele pode vir buscar aqui, ó. 100% de Fibonacci em 25,98 é um ponto bom de compra. Do topo, vamos colocar assim, do topo já está com desconto de 20%, então tá interessante para comprar. Depois, eu tenho uma retração de Fibonacci de 38,2% em 24,86. 24,27 também segue sendo um bom ponto de compra, porque projeção de Fibonacci. E depois a região de 22,60, porque aí já começa a encostar na média móvel ponderada e na parte de baixo do canal, que é suporte. Então seriam esses pontos interessantes agora, 25,98, 24,86 e 24,77 e 22,60. E TUB 4, que é a ação preferencial. TUB 4. Mesmo desenho. Pode ver que já rompeu, mesma coisa do YouTube 3, já rompeu uma retração de Fibonacci, do topo de 37,20 para o fundo de 13,80. Eu vejo que, olha, aqui é uma região de suporte, ó, em R$ 30,20. Aqui também é onde ele está trabalhando, 30,68 até 30,21. Ele rompendo isso daqui, ele pode vir buscar 29,34, 28,26. E se ele for romper o canal de... a linha de baixo do suporte do canal de alta, ele pode vir buscar aqui a região de 27,20, onde eu tenho uma média móvel ponderada. Então, se fosse para eu comprar, eu aguardaria 29,34, 28,26... E depois aqui na região de 27,20 era uma região de compra. E TUB 11, que é uma unit. Opa, perdão. TUB 11, não, desculpa, perdão. E TUB não, BBDC3. BBDC3. Vamos analisar BBDC3, que é a ação ordinária do Banco Bradesco. BBDC3, olha só para vocês verem, no gráfico, eu gosto de analisar gráficos de períodos maiores para poder comprar mais embaixo. Eu gosto de trabalhar com retrações de Fibonacci mais longas. Sobre essa retração de Fibonacci, ele já rompeu de 23, 38, de 50, de 61 e agora eu tenho uma de 78 cá embaixo, ó, em 9,12, coincidindo com uma projeção de Fibonacci 9,44. Pode ver que Banco do Bradesco segue nessa região de lateralização. Aqui na região de... deixa eu trazer um ponto aqui. Essa região de 10,20 é o rompimento desse canal lateral. Chegou a esbarrar aqui na projeção de Fibonacci, ó, de 100% desse movimento, ó, em 10,47, pegou. Era uma oportunidade de compra para buy and hold. 9,44 seria outro preço de compra. E depois 9,12. São regiões, olha só para você ver, 9,24, 9,44, está muito próximo. Região de suporte, região de projeção de Fibonacci. Região também onde já foi ponto de resistência no gráfico semanal. Ó, dá para ver. Então ele pode vir testar aqui 10,47. Se romper 10,20, pode vir buscar 9,44 e 9,12 seriam os próximos preços-alvos para quem quer aumentar sua posição em Banco do Bradesco. Então 9,44 e 9,12. Ação ordinária. BBDC4, ação preferencial. Está nas mínimas do canal lateral. Perdão, dessa lateralização, perdão. Se romper aqui a região do 11,55, pode vir buscar preços mais baixos. Já rompeu a retração de Fibonacci de 61,8%, então ela já não é mais válida. Lembrando, retração de Fibonacci mais longas, que eu gosto de trabalhar.
Eu não tenho nenhuma projeção de movimento aqui, o movimento de Banco do Bradesco é muito confuso, então não tracei. Se romper essa região de 11,49, 11,50, pode vir buscar aqui a região de 9,18, onde eu tenho uma retração de Fibonacci em região de resistência anterior. Para quem quer aumentar sua posição em Banco do Bradesco, é oportunidade. É oportunidade. B3SA3, vamos analisar a bolsinha. A bolsinha, olha só para vocês verem. Ela chegou aqui, ó, ela testou uma e na mesma região foi região de suporte. Olha que interessante. Na segunda vez ela segurou aqui e já voltou para dentro desse canal aqui de lateralização, ó. Eu vou diminuir ele só para vocês verem qual que era o canal anterior. Ó, o canal anterior era aqui, ó. E ela já voltou para dentro desse canal. Hoje fechou com uma leve alta de 0,19 nesse gráfico semanal, mas segue com um movimento fraco de subida, né? Então, eu não tenho retração de Fibonacci tão próxima para ela. A próxima retração é cá em 7,90. Porém, como segurou aqui na região de 8,98, pode ser que a B3 possa fazer isso aqui e voltar a ganhar fôlego de subida. Mas vamos ver como vai ser, né? Estamos em períodos difíceis no Brasil, referência fiscal e diversos fatores no nosso país que tem feito o gringo tirar o dinheiro. Fundos de multimercado têm vendido suas posições em bolsa para alocar em renda fixa, né? Então não sabemos, mas é aquele negócio, é comprar e comprar aos poucos, beleza? Ó, acabou de fechar o leilão aqui, ó. Na verdade o B3SA3 foi para 0,39 de queda, fechando a 10,32. Sanepar, vamos analisar as empresas de saneamento agora. SAPR3, que é a ação ordinária. Olha só para vocês verem. Aqui, ó, eu tracei no gráfico semanal. Topo de 6,64, fundo 202 ali na pandemia, antes da pandemia, em 2018. Sanepar veio aqui testar a região de topo de 6,64 de novo. Fez esse movimento aqui, ó, praticamente de queda. Deixa eu pontuar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Eu gosto de colocar um pouco mais de cor, de espessura na linha para poder ficar mais fácil de enxergar. Fez esse movimento, veio testar aqui quase próximo, ó, chegou a 6,32 e vem caindo. Sanepar, para poder comprar, eu fiz essa projeção desse movimento aqui para esse topo, mas eu acho que ainda não é uma região boa de compra aqui não, porque ficou um movimento muito curto. Eu acho que para comprar a Sanepar seria interessante esperar chegar a 4,88, 4,33 e aqui em 3,78. 3,78 eu acho difícil dela chegar, né? Mas eu tenho aqui uma linha de tendência de alta, ó, dois testes, então pode ser que venha buscar essa linha. Tem uma média móvel ponderada aqui de 240 períodos na região de 4,30. Essa região de 4,88 é região de suporte, ó. Região de suporte, já foi testado algumas vezes, então pode ser um bom suporte. Então 4,88 é um preço bom de compra, 4,33 é um preço bom de compra. Sobre o topo, você vai ter um desconto de quase 26%, você comprar em 4,88, e 4,33 de 33%, ou seja, tá valendo a pena, né? Sanepar SAPR4, ação preferencial. Ação preferencial de Sanepar, mesmo desenho, só que ela, ó, veio aqui, ó, e rompeu o topo anterior, segue trabalhando no canal de alta, é um canal largo, que já, ó, só na região de resistência esse canal testou 1, 2, 3, na região de suporte testou 1, 2, então pode ser que venha buscar essa região de suporte aqui, né? Tá longe e o preço é muito barato, mas vamos considerar aqui a retração eu tenho uma retração de Fibonacci desse topo para esse fundo em 5,21, já foi região de suporte, pode ser que ele garre aqui. Depois eu também vou tirar essa
projeção aqui, porque ela não ficou legal não. Por causa que ainda tá... É bom comprar mais barato. 5,21 seria o preço que eu compraria. 4,80 e 4,35 são regiões onde vale a pena esperar para poder comprar. 5,21, 4,80 aqui é região de 38% de Fibonacci dessa perna isso, perdão, 5,21, 38,2% dessa retração de Fibonacci. 4,78, 4,80 é 50% desse movimento e 61 e 38,2% desse outro movimento de Fibonacci. Então, a região de 4,80 é uma região onde eu tenho duas retrações de Fibonacci, é a região de suporte. Então, 4,80 pode ser um movimento onde Sanepar SAPR4 pode segurar. Sanepar Unity, onde eu tenho uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Também tem aqui uma retração de Fibonacci mais curta, mas uma projeção, mas podemos aguardar mais no fundo. Eu tenho aqui uma retração do topo de 32,73 para o fundo de 14,41. Eu acho que vale a pena esperar aqui, ó, região de compra 25,73, 23,57, ó, tudo em cima de retração de Fibonacci, onde já foi região de suporte. 23,57, região de suporte. 21,41 tem uma média móvel ponderada, junto com uma retração de Fibonacci. Seriam pontos interessantes para poder aguardar e comprar. Se você aguardar aqui do topo até esse primeiro ponto, 20% de desconto. Segundo ponto, 28% de desconto. Terceiro ponto, 34%, quase 35% de desconto. É assim que eu compro as minhas ações. Ponho a ordem lá no VAC e fico aguardando chegar. Vamos agora para Copasa. Copasa, ação ordinária, CSMG3. Vamos aqui. Hoje fechou com uma alta muito forte, 2,87. Já rompeu uma região de retração de Fibonacci que eu tinha. Veio que testou essa região de Fibonacci de 23,6%, onde já havia sido um canal de lateralização, ó, ao retângulo, ó. Então, esse retângulo aqui, ó, é uma região forte de suporte, ó. Coincidiu com a retração de Fibonacci de 20,10. Perdão, de 23,6% no preço de 20,10. Olha que interessante. No meu canal aí para trás, vocês podem ver, se alguém assistiu algum vídeo sobre a Copasa, eu tinha previsto que Copasa ia bater 21,09 e tinha previsto que Copasa poderia bater 19,91. E hoje Copasa fez a mínima em 19,99, quase chegou a 19,91. E eu ainda minha ordem está aqui, ó, para poder comprar. Eu sou investidor de longo prazo, buy and hold. Então estou aguardando comprar. Nas minhas previsões pode ser que a Copasa chegue aqui na região de 18,41. Então estou aguardando para comprar em 19,91. Não comprei nessa retração de 20,10 porque eu tinha uma projeção em 19,91. Então aguardei chegar o movimento nessa perna. Então, quem aí não comprou, pode deixar uma ordem de compra em 19,91. Depois uma ordem de compra. Deixa eu só diminuir esse desenho aqui. Uma ordem de compra depois. 19,91, 19,20 e 18,41 são preços de compra. Eu creio, posso estar errado, que Copasa agora pode vir fazer esse movimento aqui, ó. Porém aqui, ó, ela pode encontrar uma resistência e ganhar fôlego para cair. Ela rompendo esse fundo aqui, ó, ela entra numa tendência de baixa e a gente pode fazer uma projeção de Fibonacci para saber mais ou menos em qual fundo a Copasa pode chegar. Vamos CSMG, perdão, vamos para as empresas de energia. Taesa, olha só para vocês verem. Taesa, ó, segurou praticamente 1, 2, 3, 4, 5, chegou a romper e tá voltando para dentro desse canalzinho aqui.
perdão, dessa linha de tendência de alta, mas movimento muito confuso. Eu estou aguardando para aumentar minha posição em Taesa aqui na região 10,65, foi uma região de projeção que eu fiz desse movimento aqui, ó. Eu tracei ele lá no topo, 10,65, 10,30, né, 10,29 e 9,84 seriam as regiões que eu aguardaria para poder comprar e aumentar minha posição em Taesa. Só nesse primeiro ponto aqui, ó, se você comprar nesse, você já tem um desconto de 11%. Ó, 11% no primeiro, 14% no segundo e quase 18% no terceiro. Uma região que pode impedir de chegar aqui no terceiro ponto, essa região da retração de Fibonacci de 9,90 no preço 9,97, retração de 38,2%. Por quê? Já foi região de suporte e região de resistência. Deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó. Resistência, suporte. Né? Então, eu estou aguardando para poder aumentar minha posição. Vou comprar um pouquinho em 10,65, um pouquinho em 10,30, um pouquinho em 9,85. Taesa, Unity, uma ação ordinária e duas preferenciais. É o mesmo desenho. Olha, eu tenho essa linha de tendência de alta aqui, ó, que ela segue trabalhando. Para poder comprar essa retração de 23,6%, eu acho que ela não me interessa. Ó, eu tenho aqui topo em 35,87, fundo em 20,16 ali na pandemia. Então, eu aguardaria chegar aqui em 29,87, 28,02 para comprar. Por quê? Porque aqui em 29,87 eu tenho uma retração e foi ponto aqui, ó, onde já foi região de suporte duas vezes. E depois 28,2, que é 50% do movimento, já foi região de suporte, ó. E aqui onde é 38,2%, ó, foi região de resistência. Então eu aguardaria chegar nesse preço 29,87 e 28,02. Taesa 3, ação ordinária. Eu pulei ela. Mesmo desenho. Olha só para você ver, os desenhos são iguais, né? Praticamente. Então, região de compra 9,96, retração de Fibonacci, região de suporte. Depois disso, eu compraria aqui nessa região de 8,77, que já foi região de suporte e é retração de Fibonacci. CEMIG. A CEMIG, ação, fechou hoje com uma queda de 1,08. A CEMIG não dá para fazer nada. CEMIG aguardar uma correção. Abaixo, ali na 12,71, já vale a pena começar a comprar. 12,71, 12,14. Tem que esperar ela chegar aqui nessa região de R$12, a 12,70 para poder começar a comprar. Tá bem no topo, não vale a pena comprar CEMIG nesse momento. CEMIG, ação preferencial. Olha só, mesma coisa. Tá aqui numa região onde já foi suporte. Para comprar CEMIG ação preferencial, eu esperaria chegar aqui na região de 10,27, 9,62, porque aí sim, sobre o preço de tela, ponto mais alto, eu tenho desconto de 16% e um desconto aqui de 20%. Nesse momento não vejo compra para CEMIG, ação preferencial, o negócio é aguardar. ISA CETEP, ISA ação ordinária, ISA 3, hoje fechou com uma alta de 1,09. Segue, olha só para vocês verem, em outubro foi região de suporte, em novembro foi região de suporte, em dezembro segue segurando essa região, porque já foi uma região onde a ISA trabalhou, aqui ó, ela trabalhou nessa região durante um tempo. Então essa região onde foi lateralização fica uma região pesada de suporte. 30,42, 30,50 aqui, ó, é região de compra. Já está com desconto de tela em 22% sobre o topo, cara. Então é região de compra. Depois disso, só lá para a região de 27,78, onde eu tenho retração de Fibonacci de 50%.
E depois em 25,13, que é 61,8% de Fibonacci, seriam os preços que eu compraria a ISA CETEP. Eu tenho ela na minha carteira, porém eu tenho a ISA ação preferencial. A ISA ação preferencial hoje fechou com uma queda de 0,17. Olha só para vocês verem, ela já pode vir buscar um fundo um pouco maior. Ela pode vir buscar aqui a região de 22,53, que é 127% da projeção topo-fundo. Deixa eu copiar aqui para vocês verem qual foi o desenho que eu me inspirei para poder traçar a projeção de Fibonacci. Então eu estou tentando repetir esse movimento sobre esse topo. Sobre esse topo, ele já passou de 100% do movimento e agora pode caminhar para 22,53. Então quem está aguardando para poder comprar, 22,53, 22,30, que é uma retração de Fibonacci 38,2%, é região de suporte, porque já foi região de resistência, se torna interessante para poder comprar. Depois disso eu só vejo compra aqui na região de, apesar de eu ter uma projeção de 20,95, sendo de 161,8%, eu esperaria chegar aqui 20,43. Então o que eu faria? Eu tenho ISA, eu bati minha meta nela, então não estou comprando nesse momento. Eu compraria aqui na região de 22,53, depois eu compraria aqui na região de 20,50. Seriam os dois preços alvos que eu deixaria em aberto. Engie, olha só para vocês verem. A Engie, eu deixei até o desenho aqui, ó, para vocês verem. Ó, esse canalzinho que eu tracei aqui, ó, ela já rompeu. Então foi embora esse canalzinho aqui. Pelo menos a linha de tendência de baixa já não vale mais. Perdão, a linha de tendência de alta que estava sendo suporte já não vale mais. Eu tenho um canal de alta, olha só, bem largo. Ela pode vir testar ele. Do movimento que eu peguei aqui, ó, como referência para fazer projeção de Fibonacci, é esse desenho aqui, ó. Primeiro, perdão, deixa eu ver qual foi o desenho aqui, porque desconfigurou aqui. Então peraí, deixa eu fazer de novo. Voltando aqui, eu corrigi a projeção de Fibonacci. Eu fiz a projeção desse movimento aqui, ó. Tô aqui no gráfico mensal, fiz a projeção desse movimento para esse topo aqui. Então trazendo esse movimento para cá, ele já passou o 37,08, que era 100% do movimento, veio aqui, ó, e buscou 127% do movimento, ó, 34,68. Ele chegou a bater 34,64. Hoje fechou com uma alta de 1,57, é região de suporte aqui, ó, de 78,6% de Fibonacci, onde eu tenho topo, fundo. É uma região onde já foi resistência, então por isso que é uma região de suporte forte. Porém, se continuar descendo, eu acho que vale a pena deixar uma ordem de compra, então 34,68 e depois de 31,62, que é 161,8% de projeção de Fibonacci. Se ele romper essa região aqui, ó, pode vir testar aqui a região de 30,87, que é 78,6% desse topo de 45,91 para o fundo de 26,77. Vamos analisar agora Klabin. Klabin não é ponto de compra. O Klabin está trabalhando, ó, tá aqui numa região onde é resistência. Para comprar Klabin, eu esperaria chegar, rompeu esse canalzinho de alta que eu tinha traçado. Para comprar Klabin, só que eu vejo compra só na região aqui de 4,04 e depois 3,41. Klabin ação ordinária. Klabin ação preferencial, que é a que eu tenho na minha carteira, mesma coisinha. Rompeu o canalzinho de alta, chegou a testar a máxima de fez máxima de 4,76. Não vejo compra.
Para eu poder comprar Klabin, ela tem que vir aqui novamente na região de 4,05 para que eu possa comprar Klabin. Não é ponto de compra de Klabin. Klabin Unity. Klabin Unity, olha só para vocês verem, mesmo desenho, topo, fez topo. Ó, tem o topo de 24,06 para o fundo aqui de 13,60. Então, para poder comprar Klabin, como o Klabin Unity, o preço é bem mais alto, eu acho que vale a pena aí esperar chegar aqui na região de 20,07, é uma região boa de compra. 21,59 também já dá para comprar. Vamos ver sobre o preço de estrela, quanto desconto dá. 10%, já é interessante. Comprar um pouco aqui em 21,60, depois um pouco em 20 reais e 10 centavos. Aqui já é mais interessante. Foi região de resistência, região de suporte, região de resistência. Então seria interessante. E depois 18,53, onde eu já estou perto de uma média móvel ponderada de 240 períodos. Meus amigos, por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever, dar seu like. O meu nome é Paulo, sou analista CNPIT. Qualquer dúvida, qualquer outra ação que vocês querem que eu analiso para vocês. Lembrando que todas as ações aqui que eu falo que os pontos de compra é para investidor de longo prazo, buy and hold. Um abraço, fiquem com Deus.